A paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs. E um bom dia para os amigos, para as amigas que for ver ou ouvir eu falando, né, for ver esse vídeo, né, essa live que estou fazendo nesta manhã. Hoje, dia 25 de dezembro de 2023. Né. Eu quero comentar aqui, falar para os amigos, para os irmãos, os ouvintes, porque tem às vezes, muitos irmãos, né, acontece que eles servem a Deus, né, e muitos deixam de caminhar para a igreja, né, às vezes por causa de alguns conflitos, às vezes até com o irmão mesmo dentro da igreja, às vezes o outro é mais fraco e afasta. Mas aí o que eu quero comentar mesmo é que tem um conhecido meu aqui, um amigo meu, né, de muito tempo, e até tem um filho dele que é de criação dele, né, mas é vou dizer parente meu, filho de um primo meu. E esse menino, porque a pessoa às vezes não entende de nada, não entende as coisas e fala coisas com coisa, né? E esse menino falou uma coisa na minha casa que um dia que eu fiquei até meio abismado, né? E dei vontade até de repreender, mas eu fiquei calado, porque a gente tem coisas que tem vezes que é obrigado a você ficar calado. Sempre eu deixo acontecer uma vez ou duas, mas nas próximas eu vou repreender ele. Ele falou que a crença tinha feito, o pai dele de criação não tinha se dado bem na crença, não. Parece que a crença tinha feito mal pro pai dele. Falou dessa maneira, né, que tinha se desviado o pai dele, andar bebendo pinga, né, e coisas, que a crença tinha feito mal pro pai dele. E eu fiquei calado, mas depois me veio no repente que eu devia ter falado para ele no momento. Mal tá fazendo é a pinga que ele tá bebendo. É ele em beber pinga que tá fazendo mal para ele, né? Quer dizer que servir a Jesus fez mal para ele? Como é que a pessoa não tem noção, né, em falar certas coisas, né? Como se diz, porque o crente ele é crente em Jesus, em Deus, não é no comedor de abroba, de feijão com arroz, não. Que a pessoa dizer que a crença fez mal nele, então ele está sendo crente em Deus, em Jesus, porque eu sou crente em Deus, sou crente em Jesus, né? E Jesus faz muito bem na minha vida, porque se não fosse Jesus eu não estava nem falando, né? Ele é o dono da vida, né? Jesus mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, existe muitas pessoas sem noção, muitas pessoas que não têm entendimento, né? E essas pessoas são às vezes os que mais sofrem, por causa que existe muitos aproveitadores, né, que aproveita desses tipos de pessoas, né. Bom, que a coisa melhor que tem é a pessoa servir a Jesus, servir a Deus. Agora, se a pessoa entrar para a igreja, né, do mundão aí, vamos supor, lá da meio da bebedeira, da cachaceira, lá né, da ruaça, lá da meio da rua, lá da bagunça, aí entra para a igreja, aí chega lá, se espera só no pastor, só nos irmãos, os irmãos se esperam só nas irmãs, nos irmãos, no pastor, e não se espera em Deus, em Jesus, não ora,
né? Não fala com Deus, não fala com Jesus de coração, não pede libertação para Deus, né? Não pede para Jesus transformar ele, para ele ser uma outra pessoa, né? Porque eu, quando eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador, tirando do que eu fui nascido no berço evangélico, né, crente, quando eu me entendi de gente, meu pai já era um homem de Deus, um homem crente, né? E eu, quando eu passei, desviei, que eu, né, depois que eu me reconciliei de novo, nunca mais tirei Jesus da minha mente, da minha cabeça, não. E é o seguinte, eu coloco Jesus no meu coração, na minha cabeça, direto, cada momento, cada segundo, cada milésimo de segundo da minha vida. Busca a Deus e peça a Deus que me liberta, que me transforma todo dia da minha vida. E não quero deixar Jesus. A crença me fez muito bem. Para aqueles que dizem que fez mal para eles, para mim fez muito bem. Para mim, Deus me libertou do vício que eu tinha de tudo, né? E expulsou Satanás, o diabo, de perto de mim. O diabo não tem vez na minha vida. Ele está queimado e derrotado pelo fogo de Jesus. Assim creio no poder do sangue de Jesus, né? No poder de Deus. Deus é maior. Deus onipresente, onipotente, onipotente, está aqui, está por toda parte. A pessoa que fala que a crença não fez bem para ele, que afasta dos caminhos de Deus e fica falando umas bobageiras dessa, o inimigo toma conta dele se Deus não tiver dó, né? Porque Deus é bondoso e é poderoso. Deus às vezes poupa a vida do ignorante, né? Até os últimos dias da vida dele, Deus poupa a vida daqueles que não tem noção do que fala, né? Que fala sem pensar, sem ver, né? Deus poupa, porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Sempre falo para os meus filhos, né, que tem uma moça e tenho 3 filhos homens, sempre falo para eles: se apega com Jesus, coloca Jesus no caminho, né? Pede a Ele para abrir as portas, que Ele é que abre as portas, Ele é que dá coragem para o homem vencer na vida, né? Para trabalhar, porque o homem que não tem Jesus, muitos deles só tem coragem quando está com a cara cheia de pinga, né? Tem deles que se não tiver fumo não trabalha. Isso eu falo porque quando eu fui desviado há muito tempo, eu já era, bem dizer, escravizado, né? Quando eu me reconciliei, aceitei Jesus, né? Então tanto que chorei muito na minha... quando vim sentir, dar conta de mim, vim ver que a minha situação estava muito precária. Eu estava dentro do abismo, né? A minha pele já estava verde. Não era outra coisa não, era só do sarro do cigarro, estava ficando verde. Ninguém via sangue, ninguém via minhas veias, não via. Hoje eu vejo minhas veias, e é porque eu sou bem branquinho, mas eu vejo minhas veias hoje. E não via mais, era amarela, de sarro, de fumo. Por que eu digo? Porque que só pessoa sem noção que vem falar que Jesus fez mal na vida dele, que ele deixou Jesus porque a crença não fez bem para a vida dele. Só um burro ignorante, Deus que me perdoa,
O sangue de Jesus é que tem poder, o sangue de Jesus é que repreende. Mas Deus deu-nos livre arbítrio de escolha para cada um de nós, né? Por sabido e por bobo, né? Porque falar em gente sabida, em gente bobo, tem demais. Aí às vezes pessoas pensam que bobo, besta é só os que não têm dinheiro, os analfabetos. Não é não. Muitas pessoas ricas que são mais bobos do que um analfabeto, do que um pobre, que não tem uma cama nem para dormir. Tem dias que não tem uma cama para dormir, mas são muitos mais sabidos do que um empresário rico, do que até o presidente, que já passaram pelo Brasil, todos esses que são mais bobos do que um analfabeto, são mais besta do que um pobre, porque procura proteção, em terreiros de macumba, em espiritismo, que nem o presidente Lula, e sem falar nesses governador aí, prefeito, vereador, que muitos são macumbeiro, feiticeiro, sem falar em deputados, em senadores, né, que devia, a maioria deles se apega com terecô, com espiritismo, com espírita, não sabe com a igreja orar e louvar e glorificar o santo nome de Jesus, de Deus, né? Deus, aquele Criador dos céus e da terra, Deus onipresente, onipotente, onipotente, o Deus que enviou o seu Filho unigênito para essa terra, para que todos nele cresçam e não pereça e tenha a sua vida eterna. Porque a vida nossa não é essa que nós estamos aqui só não. O dia que a nossa carne, o nosso corpo padecer, o nosso espírito ainda vai ter mais vida, né? Aí é que nós vamos ter vida com abundância, para a honra e glória de Deus. Deus que abençoa cada um. A paz do Senhor para os irmãos, para as irmãs, e um bom dia para os amigos que vai ver de dia, e boa tarde para aqueles que vai ver de tarde. Aqueles que quiser compartilhar o meu vídeo, pode compartilhar, está na presença de Jesus. Deus que abençoa cada um. Amém, Jesus. Meu nome é irmão Osmar em Cristo Jesus, sou filho de mineiro, sou goiano do sul, lá da cidade de Mozarlândia, sul de Goiás, nascido em 1968, do dia 28 de março. Já estou pensando no meu aposento. Ô glória! Viu, INSS? Vocês aí, administrador do INSS, o irmão Osmar em Cristo Jesus aqui já está precisando de dinheiro já, viu? Já tem muito problema de coluna, de rins, viu? E vocês tenham dó, porque está na presença de Jesus, viu? Vou dar entrada nos meus papéis aí, em nome de Jesus. E veja com os olhos da fé de Deus, que Deus abençoa cada um. Ô glória!